Então, por favor. A terra é o corpo do índio. É aqui onde os próprios pés abrem os caminhos sobre a terra, semeando campos e cidades de paz. De uma terra livre sem quebrantos, é compromisso dos que estão aqui. Uvu, nyanderete, uvu, hae, unimonarete, nyandere. De uma terra livre sem quebrantos, que é compromisso dos que estão aqui. É aqui, onde olhar distante, esmaga a utopia, revela a consciência de que não se aceita mais um objeto de história. De uma terra livre sem quebrantos, que é compromisso dos que estão aqui. É aqui onde mulheres e homens, já não tão moços, retomam o tempo de coragem e sensibilidade infantil. De uma terra livre sem quebrantos, que é compromisso dos que estão aqui. É aqui onde, por ódio ou paixão, o choro fácil encharca as faces daqueles que se permitem sentir-se vivos. De uma terra livre sem quebrantos, é compromisso dos que estão aqui. É aqui onde
onde a alegria corre o ar, em beijos de sorrisos e namorados de companheirismo a destruir a solidão individualista. De uma terra livre sem quebrantos, é compromisso dos que estão aqui. É aqui, onde de braço em braço formam-se correntes solidárias a quebrar preconceitos na afirmação de relações humanamente verdadeiras. De uma terra livre sem quebrantos, é compromisso dos que estão aqui. É aqui onde pensar é diferente, não é crime, é participação, é o princípio, saber fazer e ouvir são momentos mesmo aprendizagem. De uma terra livre sem quebrantos, é compromisso dos que estão aqui. É aqui onde cabem todos os mundos e a diferença e a prova de nossa rica diversidade cultural, e não elemento de exclusão. De uma terra livre sem quebrantos, é compromisso dos que estão aqui. É aqui onde tremulam bandeiras em melodias a embalar os sonhos de tantas Marias, Franciscas, Antônios, Claras, Sebastiões. De uma terra livre sem quebrantos, é compromisso dos que estão aqui. É aqui, nas lutas de nossos tempos, dentro de nossos peitos, intangíveis a palma da mão de cada um que faz as tais revoluções das crianças, a juventude, mulheres guerreiras, homens conscientes, povo na rua. De uma terra livre sem quebrantos, é compromisso dos que estão aqui. Ara, Jajapô, Tebiapô, Porã, Jaú, Irihamate, Cocorã. Livre sem quebrantos, é compromisso dos que estão aqui. É aqui, bem aqui, no dia a dia, que nasce o futuro. Não antes e nem depois. É aqui. Marçal Paixão de Cristo Índio, verbo encarnado em corpo guarani, empresta o sangue que dança nas chamas da liberdade que amanhece em ti. Empresta o sangue que dança nas chamas da liberdade que amanhece em ti. Marçal, Marçal, és profeta de um novo canto, de uma terra livre sem quebrantos, é compromisso dos que estão aqui. Marçal, tua morte só nessa dia, igual do preço dessa covardia, será cobrado pelos guarani. Evangeliza o povo branco dos seus rituais de morte e violência, das vitórias, lutas ameríndias e dignidade às brancas consciências, das vitórias, lutas ameríndias e dignidade às brancas consciências. Marçal, Marçal, és profeta de novo campo, de uma terra livre sem quebrantos, é compromisso dos que estão aqui. Marçal, tua morte só apressa o dia, igual o preço dessa covardia, será cobrado pelos guarani. Marçal, tua boca engravidou dos brancos as palavras com sonhos morenos, dá socorro e voz aos vindos, pois tua santidade há em nós de menos. Dá força ao povo e voz aos vindos, pois tua santidade há em nós de menos. Marçal, Marçal, és profeta de novo canto, de uma terra livre sem quebrantos, é compromisso dos que estão aqui. Marçal, tua morte só apressa o dia, igual o preço dessa covardia, será cobrado pelos guarani.
professora Graciela e Arami também vão cantar para começar o dia, para receber a professora Manuela aqui. Seu Jorge, Dona Floriza, Anderu e Andeci de Dourados, da Reserva de Dourados. Primeiramente eu vou dar meu bom dia para vocês. No meu idioma eu vou falar Echapá. Bom dia. Eu vou chamar a professora Manuela, vou estar presente. Tecoporã, Bocuete. Antes de eu passar. Eu quero que vocês tirem foto. Abraço.
Essa reza se chama Dopoi de Angu. E aí você saindo com teu rituário dentro da casa de reza que você está fazendo, conversando com a neta, o neto, com os amigos, com as amigas, você está saindo na porta. Então essa reza fala Dopoi de Angu. Quem sabe, quem quiser cantar, bate a palma junto com a gente. Amém? É bom. Me faz favor, traz o microfone também. Tem uma pessoa aqui que queria falar. O Andy também. Cortou o cansaço. Mas me procura depois. Eu acho que é viagem, não sei. Procura. Antes eu fazendo Dopoi de Angu, eu tenho, como eu disse, eu dei para Manuela presente esse colar, eu tenho ali para vender também para ajudar a casa de reza. Porque a gente está construindo agora vai sair nossa casa de reza. É como Caiuá, Guarani, turma de não é só para nós, é para todo lado. Cada decorrar, essa casa de reza é a casa do Chico. Então, é isso, a casa do Ipuré também. Vamos fazer de novo. No banho, capeare no aião. Bate palma. No ai, papai, água de tempo. Ai, papai. Água de ET. Como diz a dona Florisa, também não é comprido, mas a gente gostaria de montar uma mesa rápida de abertura, até para as pessoas contextualizar um pouco desse momento que a gente está tendo hoje. Então eu gostaria de chamar para a mesa o professor Walter Macho, que é o coordenador do CPGET, o professor Antônio Marinho Ramos, diretor da FANIT, o Anastácio Peralta e a Angélica Gonçalves, representando os estudantes do PPGET. E também a Vanessa Gonçalves, representando a editora da UFG.
Bom dia a todas e todos. Baixapá Vaquera. Aula inaugural do Programa de Pós-Graduação em Educação e Territorialidade, PPGET. No dia 8 de abril, segunda-feira, foi o primeiro dia dessa etapa do mestrado interdisciplinar Educação e Territorialidade. Coincidia um ano de prisão política de Lula, 100 dias sob o regime de Bolsonaro. Iniciamos o nosso mestrado em um contexto nada favorável para apostar na formação em pós-graduação de indígenas e camponeses. O recém-implantado programa vinculado à FAIND obteve no seu primeiro edital 142 inscrições online, das quais foram consolidadas com o envio de toda a documentação 86 inscrições. A maioria dos candidatos são indígenas e camponeses, uma vez que essa proposta do mestrado ela se dá na dinâmica de alternância, dividindo a carga horária entre tempo universidade e tempo comunidade. As 18 vagas abertas estavam divididas em quotas para indígenas, 6 quotas para camponeses, além dos 20% de cotas étnico-raciais. O número elevado de inscrições revela a grande demanda que graduados de comunidades camponesas e indígenas trazem para a UFGD, para a FAIND, buscando avançar na sua formação. Chama a atenção não só a qualidade dos projetos de pesquisa submetidos à seleção, quase todos focados na investigação das condições de desenvolvimento de suas comunidades, mas também a qualidade dos currículos desses candidatos, desses mestrandos. Boa parte dos são pesquisadores já, e esses currículos resultam de um acúmulo respeitável de formação propiciado pelas licenciaturas da FAIND e também de outras instituições de ensino superior que têm licenciaturas semelhantes. O desafio é ainda maior para nós, considerando as dificuldades estruturais nos quais os novos programas, não só esse, iniciam, sem a possibilidade de abrir concursos para técnicos ou docentes, restrição de bolsas e recursos, restrições impostas pelo MEC. Mas estamos aqui. Isso foi repetido algumas vezes pelos acadêmicos nas aulas esta semana. Eles estão presentes com suas biografias, com sua linguagem, sua poesia, seus sonhos, de fortalecer com o conhecimento que vão construindo nesses 2 anos as comunidades, as escolas do campo e da aldeia. Que a universidade se vista de operário, de negro e de indígena, foi recitado na abertura da primeira aula. Isso significa recriar a forma de produzir ciência, oxigenar a academia com os saberes, narrativas e memórias. São conhecimentos que até então entravam apenas como fontes, como dados primários para a produção de teoria, mas não como linguagem de um protagonismo epistemológico, da boca dos próprios sujeitos. Não é por acaso que temos hoje de manhã, nessa aula inaugural, a presença da professora Manuela, que além de uma referência intelectual reconhecida aqui e mundo afora, ela representa já desde os anos 70 o trabalho
de tirar da invisibilidade os povos indígenas e do campo, na universidade, nas políticas públicas, no direito e na Constituição de 88. A tarefa continua. O desafio hoje são outros. A conferência inaugural Diálogo de Saberes entre o saber fazer dos povos tradicionais e o domínio da ciência sinaliza o que temos para a frente. Tajaguatá Porã. Vamos caminhar porque o caminho é bonito. Um bom trabalho para todos. Obrigado pela presença. Bom dia. A alegria que nós estamos sentindo hoje é uma alegria indescritível. Pela fala do professor Walter, muito bem elaborada, muito bem posta. A gente percebe efetivamente que as dificuldades serão grandes, mas que nós estamos aqui num projeto que é um sonho. É o sonho que a gente vai construindo cada vez mais. É o sonho camponês, é o sonho indígena, é o sonho de um outro mundo. E gostaria de que vocês se sentissem recebidos, acolhidos nessa aula inaugural, nesse momento bonito, importante da FAIND, nesse momento histórico, como eu dizia ontem à noite, para os povos indígenas e camponeses. E aí eu gostaria de fazer aqui, em nome da FAIND, em nome da universidade, um agradecimento especial aos movimentos indígenas e camponeses que começaram essa história lá atrás. Esta é uma resposta da universidade, mas uma resposta aos movimentos indígenas e camponeses. Então, esse mestrado, ele é um mestrado que está na FAIND, que está no FGD, mas ele não é da FAIND e nem da FGD. Ele é dos povos indígenas e dos povos camponeses. E que bom que nós conseguimos aprovar essa proposta. Muita reza, Dona Florisa, seu Jorge, muita luta, muito sangue derramado, muita reunião, muita briga também, mas estamos aí. E aí eu gostaria, nesse momento, fazer um agradecimento especial na pessoa do professor Walter, que coordenou a elaboração da proposta, né, que foi colocado lá no sistema da CAPES. E aí, quando todos nós já estávamos desesperançados, o Walter, com toda a sua energia, com toda a sua força, e aí ele mesmo dizia, não, a gente vai fazer o que dá, vai fazer o que pode, e com a sua competência também de coordenar essa equipe, conseguimos aprovar no primeiro ano. Tenho que confessar que isso nos pegou de surpresa. Todos nós, né? Mais ou menos um presidente que se lança candidato e é eleito, e depois se percebe eleito, né? Guardaram as devidas proporções dos polos, positivo e negativo. Os riscos. Mas aí nós vimos, então, com o programa aprovado, e aí fizemos essa seleção na corrida, teve que ser assim, e tivemos a maior procura dos programas de pós-graduação da universidade. O que mostra efetivamente não só a importância do programa, mas uma demanda represada. Então, para encerrar, porque de fato a gente veio aqui para ouvir a professora Manuela e não o professor Antônio Dari. Então, parabéns a todas e a todos, e que daqui a 50 anos possamos celebrar o cinquentenário desse programa. Bom dia a todos e a todas. Eu estou muito feliz hoje. Bom, eu sou um cara feliz desde que eu nasci. Então, assim, eu vejo assim
Desde a da abertura do Tecuaradu, do Araverá, né? As lutas nossas, né? E eu ganhei um presente, né? Eu vou fazer 59 anos em maio e passei no mestrado, né? Então, paixão e estudar anda junto, é só querer. Então a gente precisa se apaixonar, tem hora, né? Ou andar sempre apaixonado pelas coisas boas, né? Então isso é o caminho do bem viver, né? Ser apaixonado pela vida, né? Ser apaixonado pela terra, né? Então, falar um pouco da terra. A terra é diferente para nós, né? Sim, nós pertencemos à terra, né? O branco, a terra pertence a ele. Então nós somos o corpo da terra, né? A terra é nosso corpo, né? Então a terra dá nós vida, dá força, nós amamenta, né? Então gostar da terra é gostar da nossa mãe mesmo, né? Então a gente precisa amar a terra, né? E eu vejo que no passado eu não acreditava muito em quem estudava e quem... porque tudo que estudou nós abandonou, né? Mas hoje, com novas ideias, com outras formações, né? O estudo está apontando um caminho para nós, né? O estudo pode apontar um bom caminho. E já começou a apontar, né? A vez de arma, estudar, né? Então é melhor, quem não tem dinheiro para comprar uma arma, é melhor estudar, que é muito mais fácil. Então vamos estudar, mostrar um novo caminho. Eu vejo que a nossa ciência, a nossa história, a nossa geografia, a nossa matemática não é um problema, né? E nós também, indígenas, não somos um problema, somos solução. Quem trouxe problema para nós, as pessoas que vêm de fora. Então nós temos muito a colaborar com o nosso país, com a nossa universidade, né? Que não fica uma universidade para o mercado do trabalho, né? Fica uma universidade para a vida, né? Gostar da vida, amar a vida e ser feliz. Trabalhar todo. Bom dia a todos e a todas. Em nome do programa, né, de pós-graduação em Educação e Territorialidade, a gente dá as boas-vindas à professora Manuela e dizer que somos aqui, né, indígenas, camponeses, militantes dos movimentos sociais, né, do Mato Grosso do Sul e de diversas partes do Brasil, né, de outros estados. E o nosso compromisso aqui, acho que o nosso principal objetivo é produzir teorias, né, que vão subsidiar nas nossas comunidades camponesas e nas nossas aldeias. E dizer que estamos à disposição para dialogarmos com os outros programas, né, de pós-graduação da UEMS e da UFGD. Então, assim, é um prazer imenso, né, em nome da turma, ter sido aprovados nesse mestrado, né, em Educação e Territorialidade, que é a nossa cara, né, é a cara dos indígenas, é a cara dos camponeses. E é isso. Obrigada a todos. Bom dia a todos, eu sou a Vanessa, estou aqui representando o professor Rodrigo Garófalo, da editora da UFGD. É um imenso prazer ter a professora Manuela aqui conosco e poder ter participado da organização desse evento, possibilitando a vinda dela à nossa universidade. Com certeza é um momento histórico. Em nome do professor Rodrigo também, eu gostaria de agradecer ao professor Walter e parabenizá-lo pelo programa de pós-graduação. Temos certeza que será um sucesso e esperamos que futuramente possamos publicar os resultados dos estudos desse programa, né? Parabéns a todos os que entraram no programa de pós-graduação. Tenho certeza que vai ser uma carreira brilhante para todos e muitas pesquisas significativas aos movimentos sociais, aos povos indígenas, serão resultantes desse programa. Gostaria também, não posso esquecer, de parabenizar a professora Graciela e a professora Manuela, juntamente com todos os autores do Povos Indígenas. Com certeza, é um livro que traz muito brilho para o nosso catálogo e a gente fica muito feliz de ter publicado essa obra na editora da universidade.
Sucesso a todos, muito obrigada. Sem mais, então, convido a professora Manuela para compor a mesa e o convite do professor Antônio para mediar e moderar os trabalhos. Muito bem. Professora Manuela Carneiro da Cunha, mais uma vez é um prazer tê-la aqui entre nós, aqui nesse auditório da Universidade Estadual. Eu agradeço à Universidade Estadual pelo espaço, pela cedência do espaço, e porque somos parceiros da Universidade Federal e Universidade Estadual. A professora Manuela, ela dispensa apresentações, né? Eu dizia ontem, no encontro que nós tivemos lá no Panambizinho, que de norte a sul do país é impossível hoje nós pensarmos as ciências humanas sem passarmos pelos estudos da obra da professora Manuela. Então ela dispensa a apresentação, então muito brevemente, eu diria que a professora Manuela é antropóloga, doutora em Ciências Sociais pela Unicamp, graduada em Matemática pela Faculdade de Ciências Sociais de Paris. Ela foi professora da Unicamp, da USP, também da Universidade de Chicago, e dentre sua extensa produção e atuação acadêmica nas áreas de etnologia, história e direitos dos índios, escravidão negra, etnicidade, conhecimentos tradicionais e teoria antropológica, nós salientamos os livros Cultura com Aspas, e com certeza a grande maioria desse auditório já teve contato com esta obra, Negros Estrangeiros, e Os Mortos e os Outros. E aí duas obras que a professora Manuela organiza, que também são muito conhecidas, História dos Índios no Brasil e Enciclopédia da Floresta, dentre a sua extensa produção. E hoje ela vai nos brindar com a aula inaugural, Diálogo de Saberes entre o saber fazer dos povos tradicionais e o domínio do conhecimento científico. Nós vamos aqui até às 11h30, né? Nós temos aí um tempo. A professora Manuela, ela vai fazer a fala, né, uma fala mais geral, e ela gostaria de que nós fizéssemos um debate ao final, né? Então, já vamos preparando as questões, as provocações, para aproveitarmos esse presente que nós temos aqui entre nós. Professora Manuela, o auditório é seu. Muito obrigada. Não sei se eu sou baixinha, acho que vou levantar. Bom, eu queria, antes de mais nada, agradecer essa acolhida extremamente calorosa. Se falou aqui no momento histórico, o momento histórico é para mim. Nunca tive tantos rituais, né, me apresentando, e eu acho que é uma honra enorme estar aqui fazendo a aula inaugural de um novo programa, um programa que visivelmente é o resultado de um grande sonho, de uma grande demanda e de uma grande dificuldade também. Então, parabéns aos que conseguiram isso aí, e me parece que fazer uma aula inaugural num programa tão original, né, e tão novo, merece uma coisa talvez mais informal do que uma aula magistral, né, que é em geral o que se faz numa ocasião dessas. E por isso é que eu pedi que depois houvesse um debate para a gente poder conversar mais, né? Então, vou falar um pouquinho desse momento em que a gente está.
e que é um momento, já todos nós estamos conscientes, né? Muito obrigada. Extremamente difícil, mais difícil do que já era. Vocês sabem que no primeiro dia, 1º de janeiro, e não 2 de janeiro, como foi publicado, mas 1º de janeiro de 2019, o novo presidente assinou uma medida provisória que simplesmente revolucionou, destruiu, né? Tentou destruir, porque eu acho que não vai conseguir, né? Uma conquista grande que tinha sido feita e que estava consignada, entre outras coisas, na Constituição de 1988. É a medida provisória 870. Uma das coisas que ele fez nessa medida provisória é desmembrar a FUNAI e, sobretudo, colocar a questão da demarcação de terras indígenas. E quando eu digo demarcação, isso cobre todo um processo, né, que vai da identificação, delimitação, demarcação física, aprovação pelo presidente publicação pelo presidente da FUNAI e que desemboca, em última análise, né, numa assinatura do presidente da República e a homologação, portanto, que é registrada depois no SPU e nos cartórios de registro de imóveis das comarcas. Isso, então, quando se fala de demarcação, está se falando do processo como um todo. Esse processo de demarcação, essa medida provisória 870, colocou simplesmente dentro do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAP, que é tradicionalmente um grande adversário, para não dizer inimigo, né? O grande adversário das demarcações, precisamente, né? Então, voltamos a uma situação, é uma repetição, na realidade, bem pior do que o original, mas voltamos ao começo dos anos 70 com isso. No começo dos anos 70, a FUNAI, que já tinha substituído o SPI, o Serviço de Proteção aos Índios, que fez muitos estragos aqui em Mato Grosso do Sul, né? A FUNAI pertencia ao Ministério do Interior. Isso, nos anos 70, os anos 70 foram os anos em que o Ministério do Interior estava encabeçando toda a política de ocupação da Amazônia, como eles chamavam, né? Mas que foi um verdadeiro desastre, uma catástrofe para os povos indígenas da Amazônia. E a FUNAI pertencia a esse quadro, ou seja, era completamente maniatada, né? Não tinha nenhuma independência na sua atuação. A gente voltou, de certa forma, a isso com a medida provisória 870, porque a demarcação passar para o Ministério da Agricultura, o MAPA, é um pouco a mesma coisa. Não é mais a raposa, não é cuidando do galinheiro, mas é o gambá, para usar um bicho mais que a gente conhece mais, é o gambá cuidando do galinheiro. Ou seja, e mais. Então, a secretaria que cuida agora, está encarregada agora dessas demarcações, é a Secretaria de Assuntos Fundiários, que está sob o comando de um presidente licenciado da UDR, e com uma assessoria jurídica sui generis. Não vou entrar no detalhe, mas vocês podem verificar. Isso significa... E tem mais uma coisa, é que não são só as demarcações indígenas. Os quilombolas e a questão e os assentamentos estão sofrendo exatamente a mesma situação. Ou seja, estão completamente bloqueados. E é interessante ver que, de certa forma, o Executivo deu de presente, e com bônus, inclusive, deu de presente uma coisa que os ruralistas
o setor da agricultura estavam querendo há muito tempo. Há muito tempo, desde o ano 2000, estava digamos, já proposta na Câmara um projeto de lei que passava, aliás, não era um projeto de lei simples, era uma PEC, é uma PEC, que ainda existe, é um projeto de emenda constitucional, que é, evidentemente, algo muito mais difícil de aprovar do que um simples projeto de lei. Essa PEC, famosa, infame, 215, ela data de 2000, tem 19 anos, e estava em banho-maria até se achar que havia condições políticas para passar. E essa PEC, o que ela queria era exatamente isso que foi dado agora pela medida provisória, que passasse para a mão do Legislativo, onde, como nós sabemos, há uma bancada muito forte, né, pró-ruralista, que junta várias bancadas, né, junta não só essa bancada propriamente ruralista, mas também a bancada evangélica, uma parte até da bancada católica e a BBB, quem é o terceiro mesmo? E a bala. E agora tem um M no final, porque a mineração também está nessa coligação. Quer dizer, os interesses minerários estão nessa coligação. Então agora é BBB. Bom, essa PEC, essa emenda constitucional, ficou em banho-maria exatamente porque não tinha preciso muitos votos para conseguir uma emenda constitucional. E por isso estava em banho-maria. Ao lado dela, aliás, tinha mais uns 33 projetos de lei, dormitando assim, algumas com os famosos jabutis. Não sei se vocês sabem o que é jabuti na Câmara. São aqueles penduricalhos que os deputados colocam, né, em projetos de lei que não tem nada a ver, mas que aproveitam, digamos, o ensejo para tentar fazer passar. E como o jabuti não sobe em árvore, essas emendas que não têm nada a ver e que tratavam, por exemplo, da questão das demarcações, são chamadas de jabutis. Ninguém sabe que, se alguém colocou lá, quer dizer, se o jabuti está na árvore é porque alguém colocou lá. E é exatamente o procedimento que é corrente, infelizmente, em vários momentos na Câmara. Então, nós vemos que essa medida provisória, que cai depois de um certo tempo, se não for aprovada pelo Congresso, essa medida provisória fez o que estava sendo cogitado, tentado há pelo menos há quase 20 anos, né, na Câmara. Então isso não é a primeira vez que isso vem à tona. E por que é tão importante? Porque tradicionalmente, constitucionalmente, a questão das terras indígenas é uma questão da União. E não é por acaso. Todo mundo sabe que quanto mais próximos, né, os políticos das terras indígenas, maiores os conflitos, né, e maior a animosidade com os povos indígenas. Isso é sabido desde o século XIX. Né? Já nessa época tinha esse problema entre as províncias que queriam legislar sobre terras indígenas e o governo central. No século XX ficou muito claro que era a União, né, o governo federal, que devia legislar e ter o domínio das terras indígenas. Isso aí é muito debatido, porque parece injusto a algumas pessoas que o domínio é propriedade, certo? Que o domínio das terras indígenas seja da União, seja do governo federal. Né? Mas a gente esquece que isso é uma proteção também muito grande, porque o usufruto exclusivo das terras indígenas é um usufruto dos povos.
indígenas. E não pode ser transferido, não pode ser arrendado, não pode ser usufruído por ninguém mais que os povos indígenas serem os próprios. E o fato do domínio ser da União faz com que a União tenha que intervir quando há alguma invasão, por exemplo. Né? Então tem obrigações que o Ministério Público Federal, como vocês sabem, a partir da Constituição de 88 também ficou com essa obrigação, né, de zelar pela integridade das terras indígenas. Isso aí é uma proteção muito grande. E é preciso pensar nas consequências desses arranjos, né, de direito. Bom, isso foi talvez a maior não das surpresas, porque não foi surpresa nenhuma, que o candidato Bolsonaro já tinha pregoado tudo que ele vem fazendo. Né? Mas, por outro lado, eu queria mostrar que também não é a primeira vez e que a gente ele não inovou tanto assim. Né? Ele inovou tornando lei, uma lei provisória, uma medida provisória. Né? Mas, e quero ressaltar que essa medida provisória tem tanta inconstitucionalidade que 3 ou 4 dias depois já entrou uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo contra essa medida provisória, né? Cheia de provas enfim, é totalmente inconstitucional. Porém, enquanto não for julgado isso aí, enquanto não for derrubado pela Câmara, vamos ver o que faz, o Supremo e a Câmara agora têm que derrubar isso aí, se conseguirem, né? O Supremo pode conseguir, né? Facilmente, mas vamos ver como ele vai se comportar. Né? O que eu estava dizendo é que isso não é, de certa forma, não é novidade, porque já estamos, infelizmente, acostumados, e desde o governo Dilma, a uma digamos, uma negociação entre, digamos, a pressão dos ruralistas e como é que se diz, o rifamento, se rifam os direitos indígenas. Né? E isso ficou absolutamente claro que que a questão das terras indígenas era uma moeda de troca no governo Dilma. Era uma moeda, tanto assim que quando ela foi derrubada pelo impeachment, ela se apressou a assinar várias terras indígenas que durante todo o seu mandato ela não tinha assinado, né? Que agora, aliás, estão sendo contestadas, mas isso é mais uma prova de que houve essa pressão e de que as terras indígenas foram, digamos, entraram no negócio. Né? Com o Temer, a gente achava que já tinha visto tudo de ruim, mas agora piorou. Mas o que eu estou chamando a atenção é o seguinte, é que não há nada de novo. Não há nada de novo. Né? Então, o que essa MP está trazendo realmente? Eu acho que está trazendo uma coisa muito grave. E isso não data da medida provisória, aliás. Data já da campanha presidencial. Que está mandando a mensagem de que agora vale tudo. Não é? Independentemente da legislação, de que agora está aberta a temporada de invasão, está aberta a temporada de violência, está aberta a temporada de garimpeiros entrarem. Olha, garimpeiros entraram agora novamente nas terras de Yanomami, num número sem precedentes, mais de 5, 6 mil garimpeiros entraram lá, não é? E sem que se quisesse, aliás, não se sabe porquê, mas os 3 postos do exército que estavam justamente na fronteira brasileira, dentro do território Yanomami, foram desativados em janeiro. Né? E a invasão está graçando, está maior do que não.
com tudo que ela implica, malária, doenças de todos os tipos, etc. Né? Então, isso aí, eu acho que é um sintoma, aliás, é uma prova do que eu estou dizendo aqui. Há uma percepção na população anti-indígena de que vale tudo agora. Então, madeireiros, garimpeiros, estão todos entrando agora. E vejam, também não é só uma questão de leis, porque é uma maneira muito mais discreta de fazer a mesma coisa, que é cortando os orçamentos. E isso também já vinha sendo feito, mas agora mais do que nunca. Então, por exemplo, o IBAMA que fiscalizava justamente, por exemplo, garimpeiros que estavam invadindo a área Caiapó, no Pará. Né? Em 2 anos, anos recentes, 2016 e 2017, o grupo de fiscalização, o grupo especial de fiscalização do IBAMA foi 5 vezes a área de Caiapó, Micro-Iati, né? E para tirar balsas, aliás, eles não conseguiam nem tirar as balsas dos garimpeiros, eles destruíram em loco as balsas e retiraram 5 vezes quase que o mesmo número de garimpeiros. Retiravam, voltavam. Agora não tem ninguém, esse GEF não existe mais porque não tem um tostão, certo? Então, esse coibir, que era uma das missões, por exemplo, do IBAMA, não pode ser exercido. O IBAMA também está depauperado, também está sendo desprestigiado. Há toda uma campanha, claramente, para acabar com o licenciamento ambiental. Enfim, estamos numa situação em que realmente a sensação que dá é que acabaram com quaisquer entraves. E não é só, então, repito, na questão da legislação, é também através da depauperação de vários serviços. Né? Tinha os números, mas agora não lembro. Agora, eu só não precisava ficar o tempo todo nisso aqui, mas eu queria mostrar que, de certa maneira, vocês vejam, as áreas que já estão homologadas, sobretudo, estão seguras, embora os ministérios, o MAPA em particular, queira olhar, do mesmo modo que a ministra Damares acha que vai verificar todas as indenizações que foram dadas, né? O MAPA quer verificar todos os trabalhos de antropólogos, né, que permitiram as identificações e delimitações de áreas indígenas. Ou seja, isso não vai dar em nada, mas é visivelmente uma pressão, né? Uma pressão muito grande. Agora, as que estão realmente, quem está profundamente vulnerável são os povos isolados. Os povos isolados, na sua maioria, são povos indígenas que tiveram uma primeira experiência muito ruim, né, de contato, e resolveram voltar para o mato, voltar para a floresta e se isolar. E é interessante esse ponto, porque não são todos, neste caso, mas é interessante esse ponto, porque, bom, depois eu volto a isso quando eu falar um pouquinho de agricultura que eu quero. Bom, então, aí tudo isso está um pouco longe dos problemas do Mato Grosso do Sul, menos para alguns. Aqui, que eu saiba, não há povos isolados, até onde eu sei, né? Mas há uma situação muito grave, que é a história do marco temporal, que diz respeito ao Supremo Tribunal Federal. Essa história do marco temporal, é bom que a gente entenda do que se trata. Não sei se todo mundo sabe. Falo disso? Que é o seguinte, a área terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, estava pendente essa questão fazia 30 anos. Em 2009, o Supremo Tribunal Federal
resolveu esse processo, reconheceu essa área, essa terra indígena, que é dos Macuxi e Uapixana, e tirou os arrozeiros de lá. Nesse julgamento, que foi um julgamento super importante, um dos ministros, que se chama Direito, pois é, ele se chamava, porque ele já morreu, Direito, mas ele era muito torto, ele incluiu várias condicionantes que tiraram da cabeça naquele momento. Essas condicionantes, tem uma série delas, são 19 ou 20, conforme se conta. Uma delas era para dizer que, tá bom, a gente está aceitando a terra indígena, Raposa Serra do Sol, porém, vamos acabar com essa brincadeira e vamos dar um marco temporal para aceitar terras indígenas, tanto revisão de terras indígenas que tinham sido erradamente demarcadas, quanto também terras indígenas que estavam sendo reivindicadas, como acontece muito aqui no Mato Grosso do Sul, e em que os indígenas não estavam localizados no dia da Constituição, no dia da promulgação da Constituição de 88, 6 de outubro de 88. Estavam lá, tudo bem. Não estavam, acabou. Essa era a ideia. Isso primeiro, tem dois problemas aí. Um é que é impossível um povo ser deportado à força e perder os seus direitos. Isso no direito é absolutamente inconcebível. Então, se acrescentou uma nova condição, que foi chamada por um nome estranho, o esbulho renitente. O esbulho renitente foi definido como o seguinte: se esses povos que não estavam lá no dia 6 de outubro de 1988 estivessem em armas, ou seja, estivessem combatendo, abertamente, ou se tivessem entrado em juízo para afirmar os seus direitos, então se poderia considerar. Agora, é preciso lembrar que até 1988 a maioria dos juízes não aceitavam que os índios entrassem em juízo por conta própria, só através da FUNAI. E como a maioria dos embates era com a FUNAI, justamente, isso significa que simplesmente não podiam entrar. Então, isso é uma condição absolutamente absurda. Porém, essa história do marco temporal, o ministro Gilmar Mendes, que estava na segunda turma na época, na segunda turma do STF, do Supremo Tribunal Federal, na época, quis dar uma extensão geral, quis transformar em jurisprudência geral. E começou a pregoar que era essa a norma, a nova norma. Apesar do Ministério Público, eu estou contando tudo isso para vocês verem como os vários órgãos estão também nessa luta. Porque o Ministério Público Federal perguntou explicitamente ao Supremo: mas vem cá, essa história do marco temporal vale para todos os povos indígenas ou era só para a Raposa Serra do Sol? E o Supremo respondeu: não, era só para aquilo. Está muito claro. Porém, a segunda turma tentou generalizar esse entendimento, que evidentemente tem a ver com coisas que estão se passando aqui no Mato Grosso do Sul, óbvio. E o Temer, para agradar também culturalistas, e provavelmente para escapar de uma das condenações, ele mandou a Advocacia Geral da União aceitar essa história do marco temporal e do esbulho renitente como norma. Isso é gravíssimo, porque, por exemplo, advogados que são de órgãos da União, por exemplo, advogados da FUNAI, não podem ser contra a história do
do marco temporal, porque a AGU disse que é assim mesmo. Então, isso aí, vocês vejam como é uma ameaça, né? Uma ameaça real para situações que são bem conhecidas aqui, né? Eu até contei ontem para o Levi que, curiosamente, faz uns 15 dias eu vi que os alunos da escola da AGU publicaram eu não entendi se era um livro ou se era uma revista, um número de revista, dizendo que eles eram contra essa posição. Os alunos da AGU eram contra a posição oficial da AGU. Né? Muito interessante, né? O que mostra o quão controverso é essa ideia. Né? Bom, eu vou passar rapidamente pela questão da saúde, que vocês todos devem ter ouvido. Né? A saúde que já estava, aliás, depauperadíssima, né? Com um orçamento ridículo, com postos de saúde que estavam sem nada, né? E sem possibilidade de locomoção, enfim, e a Casa de Saúde Indígena, tanto em Brasília quanto em São Paulo, parece que estava sendo desativada também. Então, esse corte de verbas é uma maneira muito, muito eficaz, né, de destruir serviços públicos importantes. E essa história da municipalização, né, de fundir a atenção à saúde indígena dentro da atenção primária, né, que é municipal, todo mundo sabe, os povos do Xingu fizeram uma carta excelente protestando contra isso, não só isso, mas as várias outras medidas, agora em março, e eles disseram, olha, nós somos discriminados nas sedes dos municípios, e isso acho que é uma experiência que existe aqui também. Nós não vamos ser atendidos decentemente pelos serviços municipais. Né? Então, isso era uma das reclamações. Né? Eu vou sair um pouquinho dessa pauta, já falei mal do executivo, do que está ocorrendo no executivo, do legislativo também. Bom, mineradores, por que estão nesse bloco agora? Porque talvez vocês tenham visto que queria explicar o seguinte: durante a Constituinte de 87 e 88, já havia uma enorme pressão de mineradoras para terem acesso à lavra, a prospecção e lavra em terras indígenas. Isso veio da esteira de um projeto chamado Radam Brasil, o primeiro Radam Amazônia, Radam Brasil, que mostrou que havia indícios, né, de minérios em vários lugares da Amazônia. E, na sequência, imediatamente, houve um monte de pedidos de prospecção e de lavra, às vezes se recobrindo até, né, vários superpostos, não é nenhuma novidade aqui, e para pedir para minerar em áreas indígenas. E naquela época, eram sobretudo mineradoras estrangeiras, e havia um forte apoio a essas mineradoras. Né? E nessa época, durante a Constituinte, os geólogos brasileiros que estavam numa coordenação nacional dos geólogos se opuseram ao então deputado Roberto Santos, era talvez senador na época, agora não me lembro, que queria justamente que se abrisse a mineração em áreas indígenas. E os geólogos se opuseram também, lembrando que eles diziam, não existe segunda safra em minério, a safra é única. Então, se a gente abre agora, a gente não tem reserva mineral. Então, vamos fazer reservas minerais justamente nas terras indígenas. Faz todo o sentido. E eles se opuseram publicamente, na Constituinte, né, ao lobby das mineradoras. E isso, junto com a atuação incipiente, né,
dos vídeos no Congresso, né, fez com que isso e uma série de outros acasos que um dia, se eu tiver, eu posso contar para vocês, mas basicamente isso foi evitado. Mas foi evitado. Bom, não vou contar toda a Constituinte para vocês, porque seria longo demais, mas, enfim, ainda é possível mediante uma lei simples. Isso é, mediante uma regulamentação. Né? Ou seja, não necessita de uma PEC. Essa é a grande diferença. E o ministro de Minas e Energia anunciou no Canadá que iam abrir. Não sei como é que ele pode dizer isso sem nenhuma... Assim, sem... Enfim, é mais uma desses anúncios, né? Precisa de um debate, precisa de leis, etc. Mas, enfim, todo esse bloco agora está unido. Isso era o que eu queria dizer e mostrar quais são os problemas. Né? Repito que, bom, e como vocês sabem a questão do marco temporal, de duas áreas aqui da região estão para ser julgadas, né, no Supremo Tribunal Federal. E esse julgamento vai ser muito importante. Né? Vai ser muito importante. Vamos ver como é que vai ser decidido. Né? Eu queria mudar um pouco, então, agora o registro, que até agora foi só do momento político, né? Para falar da importância dos povos indígenas e da importância de um programa como este, né, para mostrar aos olhos do mundo essa importância. Queria dizer o seguinte, que aqui se falou da importância da diversidade na abertura, né? E eu queria ressaltar esse ponto, antes de mais nada. Nos anos 60, vários intelectuais, por exemplo, um grande físico, que foi o Schrödinger, né, escreveu um livro que se chama O que é a Vida? Um economista romeno, né, Georgescu, também, e o grande antropólogo Claude Lévi-Strauss também escreveu sobre a mesma coisa. Os três escreveram, no fundo, sobre uma ideia comum. E qual era essa ideia? Seguinte, como dizia, para pegar, digamos, o tema em Schrödinger, que ele diz o seguinte: o que precisa para a vida? Precisa de substância, matéria, terra, né? Precisa de energia, né? E precisa de diversidade. Precisa de diversidade. Sem diversidade, a vida termina, a vida acaba, não há vida possível. O que eles entendem por diversidade? Entendem o seguinte, é que existe, desculpem, vou falar um pouquinho de física, bem rapidinho, que é o seguinte: até Newton, né, todas as leis eram reversíveis, tudo que ia podia voltar, né? E só quando, bem mais tarde, o outro grande físico, Carnot, né, falou das leis do calor, é que apareceu uma lei, contrariamente uma lei da física, contrariamente a todas as outras, tinha uma direção do tempo e podia ser revertida. É a segunda lei da termodinâmica. Essa segunda lei da termodinâmica diz o seguinte: você começa com coisas diversas, mas se elas se unem, você não consegue voltar para trás. Pense no café com leite. Tá? Você vai café, você vai leite, você junta café com leite e é impossível voltar a separar o café do leite. Isso significa que há uma seta do tempo. E que a seta do tempo leva a uma homogeneização progressiva. A tendência, mostrada pela segunda lei da termodinâmica, é que as coisas ficam mais homogêneas e perdem diversidade. E essa perda da diversidade é, por exemplo, para alguém como Schrödinger, a morte. Então ele chamava a diversidade, contrariamente ao que a gente pensa muitas vezes, de ordem. E
a homogeneidade da desordem. A gente pensa ao contrário muitas vezes, achando que todo mundo igual é ordem. Não, todo mundo desigual é que é ordem. Porque é isso que alimenta o mundo. Isso é verdade em economia, isso é verdade em antropologia, isso é verdade em física. Então, essa celebração da diversidade é uma coisa que está voltando hoje em dia. Eu acho que está voltando a percepção que a diversidade é essencial. E, entre outras coisas, através da perda da biodiversidade. Exatamente essa biodiversidade é a forma da diversidade no mundo biológico. E aí entra uma contribuição enorme dos povos indígenas. Eu faço parte de uma força-tarefa e de uma outra coisa também, mas de uma plataforma intergovernamental da biodiversidade. O que é isso? Foi uma coisa inspirada na plataforma do clima, que todo mundo acho que conhece, né? Que é uma junção, digamos, de especialistas que avisam os tomadores de decisão: olha, está vendo tais tendências, o clima está mudando, isso tem consequências, mas também as inundações no rio, e precisa tomar providências. E a cada 4 anos eles soltam um relatório, né? que é uma coisa influente, importante. Bom, se fez agora em 2012 se criou uma coisa semelhante para a biodiversidade, também intergovernamental. O Brasil participa, né? E em que se analisa, fazem relatórios de como está a biodiversidade. E aí, pela primeira vez, o papel dos povos indígenas e das comunidades tradicionais foi ressaltado de uma maneira muito importante, muito importante. Eu estava na força-tarefa justamente das populações tradicionais e comunidades locais, não é? E estou nela até hoje. Essa importância agora está ficando patente, né, para o mundo inteiro. O mundo inteiro. Vou saltar vários episódios, mas vou voltar ao comercial que eu quero fazer. Nós estamos fazendo, aqui no Brasil, esses relatórios intergovernamentais, vai ter um agora daqui a 15 dias, passando pela última análise, e essa última análise é feita pelos governos. E os governos, às vezes, não querem que certas coisas sejam ditas. Por exemplo, o primeiro relatório foi sobre polinizadores. E quando saiu o relatório, havia muitos governos que não queriam que os agrotóxicos fossem citados entre os responsáveis pela mortandade das abelhas, certo? Então, há uma certa censura nesses relatórios. E, por causa disso, resolvemos fazer um relatório independente aqui no Brasil. Esse relatório independente não depende do governo, é da SBP, o chapéu dela é SBPC, Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, que reúne as várias organizações científicas, certo? E aqui, então, nós estamos querendo muito mostrar também, como está sendo mostrado agora nesse relatório intergovernamental, né, que é mundial, né, mostrar a importância dos povos indígenas na biodiversidade. Tá certo? E aí, eu vou dar alguns exemplos aqui do Brasil. Né? Bom, antes de mais, deixa eu passar. Como é que eu passo isso aqui para baixo? Bom, isso aqui, só para vocês terem uma ideia, olha aí. Esse aqui é o Parque Indígena do Xingu em 94. Dá para passar o seguinte? Em 2000, olha lá. Aqui é 2007. O território indígena do Xingu já está completamente ilhado, né, num mar de desmatamento. Tá? E aqui
também 2014, vocês vejam. Tá? Então, acho que esse é um exemplo muito elucidativo, né? Do papel importante dos povos indígenas na conservação da biodiversidade. Mas tem mais. Olha aqui. O desmatamento nas terras indígenas da Amazônia foi 1,9% e no total da Amazônia foi 22,8%. Quer dizer, são números que são muito claros. Né? Pode passar mais um? Esse acho que nem vai passar agora, Terra do Meio, mas enfim, continua. Eu vou só comentar esse aqui. Vocês vejam, aqueles são ramais da Transamazônica que estão invadindo uma terra indígena, Cachoeira Seca. Tá? Mas, por outro lado, vocês veem uma coisa interessante aqui, que é o seguinte: tem uma APA, vocês sabem que a APA protege muito pouco, né? Então, a APA, aqui embaixo à direita, que sai de São Félix do Xingu, né? E depois vocês têm a Estação Ecológica de Terra do Meio, que é aquele grande. Isso aqui, só para, se vocês não sabem, é a área de impacto de Belo Monte. Né? Altamira está ali ao norte. Está vendo Altamira? Lá em cima? Isso. Isso é Altamira. Belo Monte é aí. Tá? Então, tudo isso é impacto de Belo Monte, que é o Xingu à direita e o Iriri à esquerda. Só para mostrar que a ESEC, né, a Estação Ecológica da Terra do Meio, ela também está sendo um pouco invadida, mas a sorte dela é que tem população tradicional que não saiu e que está atuando como uma barreira para os madeireiros e para os pecuaristas que estão entrando por aqui. Isso significa que essas populações são uma barreira importante. Agora, vamos continuar para... Bom, isso é um... Bom, não precisa explicar o que é. Né? Ok? Pois é. E isso é um roçado no Rio Negro, onde eu trabalhei um pouquinho. Olha a diferença, parece um caos. Bom, esse caos justamente é o que é a diversidade. Esse caos é a possibilidade, vocês vejam, só para vocês terem uma ideia, nessa região, no Rio Negro, tem mais de 100 variedades de mandioca. Mais de 100 variedades de mandioca. Isso é sumamente importante. Por que é tão importante? Porque, bom, ter variedade é o que dá segurança alimentar. Por quê? Porque existe entre as plantas cultivadas e as pestes, e o clima, e tudo que muda de uma hora para outra, ou de um período para outro, uma verdadeira corrida armamentista. Quando vem um novo inseto ou uma nova praga, as plantas tentam se defender. Né? E há uma mudança constante nas variedades. Essa questão das variedades é da maior importância. Só para o caso clássico, que sempre é evocado, é o da batata. Não sei se vocês estão familiarizados com essa história, mas é o seguinte: a batata foi domesticada nos Andes, há mais ou menos 7.000 anos atrás. Hoje, existem mais ou menos 4.500 variedades de batata nessa região. A batata foi introduzida na Europa pelos espanhóis no século XVI, né? E como uma planta ornamental. Né? Ninguém tinha muito interesse nela, era uma curiosidade. E foi só com as guerras napoleônicas, que produziram muita escassez de alimentos, que se começou a comer batata em quantidade. E virou, no século XIX, a base da Revolução Industrial na Inglaterra. Era a batata que era a base de toda a alimentação.
Mesma coisa na Irlanda, mesma coisa em outros países, né? Até hoje, né? Só que em 1845, e durante 4 anos seguidos, apareceu uma nova praga na batata, na Irlanda. E como tinha poucas variedades, só tinha 2 variedades que tinham sido trazidas para plantar na Irlanda, tudo morreu. Morreu tudo de uma vez. E morreu durante 4 anos seguidos. E quem morreu por causa disso foi 1 milhão de irlandeses que morreram de fome. E 1 milhão de pessoas no século XIX é muito mais do que hoje, né? É uma população enorme de um país que morre e outro 1 milhão emigra, vai para os Estados Unidos, né? Então, essa história foi o grande, digamos, sinal de alarme sobre a importância das variedades. Tanto assim que, depois da Segunda Guerra Mundial, houve um grande esforço de aumentar a produtividade. Foi a chamada Revolução Verde, vocês talvez conheçam, já tenham ouvido falar. A Revolução Verde dos anos 50 e começo de 60 foi a ideia, né, importantíssima de pegar as variedades mais produtivas, né, e semeá-las, né, cultivá-las de uma forma extensiva, sem levar em conta, né, para fazer isso, evidentemente, o seu lugar de origem, o tipo de terra em que elas estavam adaptadas, enfim, uma série de variáveis que são importantes. E para remediar isso, então, se começou a usar agrotóxicos e, como é que chama? Insumos, né, para corrigir a terra, enfim, para permitir essa extensão de variedades muito produtivas em qualquer lugar do mundo, certo? O México, por exemplo, passou por isso, né? Com isso, se perderam muitas variedades locais. O México perdeu muitas variedades locais de milho, a Índia de arroz, e assim vai. E se percebeu, justamente lembrando da peste das batatas, que era muito importante conservar a diversidade, porque era uma questão de segurança. E o próprio cara que inventou a Revolução Verde, Borlaug, ele, poucos anos depois, disse, olha, temos que conservar também, temos que ter bancos de germoplasma, bancos genéticos das plantas, da diversidade das plantas. E se começou, então, por exemplo, na Embrapa tem o Senargen, e tem outros também bancos genéticos, né, que conservam as variedades, por exemplo, do milho, por exemplo, enfim, e tem um banco genético da mandioca, por exemplo, que está na Colômbia, e da batata que está em Lima, né, que estão conservando, mas eles estão conservando como um banco, é uma geladeira, vamos dizer assim, mesmo que não seja realmente, mas a ideia é, vamos conservar tal qual a gente colheu. E a tal mudança, a corrida armamentista que eu falei, não se dá num banco de germoplasma. Por isso tem que se continuar a cultivar no campo. Isso é uma coisa custosa. O banco de germoplasma é outra coisa custosa, mas quem está realmente conservando isso são os povos indígenas e as comunidades tradicionais. Por isso é que no Rio Negro tem mais de 100 variedades de mandioca. E quando a gente pensa que mandioca agora é o alimento não só da América do Sul, a mandioca foi domesticada aqui perto da Bolívia, no Brasil, no sudoeste da Amazônia, né? Mas que agora ela alimenta uma grande parte, pelo menos 500 milhões de africanos. Como a batata agora, aliás, está alimentando na China e na Índia, agora está avançando, né? Em suma, há uma responsabilidade muito grande pela conservação dessa biodiversidade. E essa biodiversidade é conservada de graça pelos povos indígenas. E aqui nós temos esse exemplo fantástico do milho, né? Do milho que é conservado contra todos, né? Essa, né?
uma coisa que está se descobrindo hoje em dia. E mais, dá para continuar? Por que tem tantas variedades? Porque há vários mecanismos para isso. Uma que é muita troca. E todos os povos indígenas que eu conheço adoram trazer mudas de um lugar para outro. Não sei se você me confirma, mas eu vi isso inúmeras vezes. Né? Por exemplo, o piqui, que os cuicuru têm, que não tem espinho, os caraó levam. Né? Isso é o tempo todo. Sobretudo as mulheres, são as mulheres que cultivam. Né? São as mulheres as cultivadoras. E nos caiapó, por exemplo, que tem, olha aí, os caiapó têm 56 variedades de batata doce. 56 variedades. Batata doce foi super importante na Nova Guiné, porque foi levada para a Nova Guiné e fez uma verdadeira revolução alimentar lá. Agora, a diversidade da batata doce está nos caiapó. E os caiapó consideram que uma roça só é bonita se é muito diversificada, se é muito distinta internamente. Né? Isso é que é uma roça bonita. Né? Então, tem isso é circulação de fronteiras, foi feito através de uma pesquisa. Essas pesquisas, vocês podem fazer aqui também. São importantes, porque essas pesquisas é que dão lastro, né? Dão munição para muita coisa. Porque agora a gente está dizendo, olha aqui. Então, essas populações estão dando de graça essa diversidade de cultivares. Isso aí é da maior importância. Então, são essas pesquisas que eu estou mostrando aqui. Deixa eu só continuar mais uma. Posso? Isso são alguns dos cultivos de uma roça do Médio Rio Negro. E aqui, não, continua. Aqui é uma coisa ainda mais excepcional. Guaraná. Guaraná foi domesticado pelo Sateré Maué. E o Sateré Maué moram num lugar onde tem também Embrapa, quer dizer, perto, né? Em Maué. Maué tem Embrapa e tem também a Ambev, né? Que fabrica Guaraná Antártica, né? Entre outras coisas. Deixa eu... Passa um instantinho. Aqui, Guaraná, tá? Domesticado lá. Também por volta de 6 mil anos atrás. Essa é Ambev. Essa é a Embrapa. A Embrapa faz clones, tá? De escolher os mais produtivos, os melhores, as melhores variedades de Guaraná, né? E fez essa variedade que está muito usada na região, certo? Mas que são todos iguais. Todos iguais. Volta duas. Os Sateré Maué recusam essas plantas, recusam essas flores. Eles só plantam aquilo que eles vão buscar na floresta. Debaixo de um pé de Guaraná, das matrizes, eles vão pegar essas plantas, plantam nos seus roçados e não mais do que 2 anos. Depois vão buscar novas mudas na floresta. Ou seja, eles têm um banco de germoplasma do Guaraná. Tá certo? Isso é extremamente importante. E não está sendo reconhecido esse serviço ambiental. Né? Vamos continuar. Bom, isso é só para mostrar que além do... Isso é batata 2.0. Saiu agora no... seguinte, é que hoje em dia também são muito importantes os parentes silvestres das plantas fundamentais, como é a batata. Porque justamente se precisa com a mudança climática e com outras mudanças, é importante conseguir características de outras variedades, certo? E as variedades silvestres são as mais procuradas hoje em dia. Só para dar um resuminho,
Seguinte, os povos indígenas, e aí eu volto à questão dos povos isolados, os povos indígenas são tão, no Brasil, na Amazônia pelo menos, foi muito estudado isso, são tão capacitados a fazerem agricultura e a terem domesticado todas essas plantas, mais de 90 plantas se diz que foram domesticadas no sudoeste da Amazônia, é enorme, né? Cacau também, né? Vários outros. Mas eles também sabem viver simplesmente da floresta, eles sabem viver diretamente da floresta, eles sabem os recursos que tem no mato. E isso é uma questão, ou seja, eles conservam também esse conhecimento das plantas silvestres e do uso que podem fazer delas. Os Yanomami, foi feito outra pesquisa importante, foi feito um levantamento de um antropólogo junto com um botânico, e acharam que os Yanomami conhecem e usam para alguma coisa, seja para comer, seja para construir uma casa, seja o que usam, conhecem e nomeiam 600 plantas diferentes. 600. Isso é uma coisa extraordinária. Né? E uma das coisas que o Levi Souza já dizia lá atrás é que esses povos que a gente acha mais arcaicos porque não cultivam, que não são agricultores, muitas vezes, ao contrário, são ex-agricultores. Né? Então, os Guajá, por exemplo, Jauá, na Amazônia, são um caso em pauta. Né? Eles eram agricultores, deixaram de ser. Os Paracanã, esse é um caso bem interessante. Os Paracanã também do Pará se dividiram em Paracanã orientais e ocidentais, e os ocidentais deixaram de cultivar. Qual é o problema? O problema é que cultivar grandes agricultores e, portanto, domesticar plantas é se tornar também doméstico. A agricultura é uma maneira de domesticar gente também. Porque se você tem ou gado ou agricultura, você não pode ficar passeando por aí pela floresta. Tá certo? E, então, há uma dosagem muito interessante nos povos amazônicos, que talvez aqui tivesse existido, né? Seria muito interessante saber mais sobre isso. Há uma peculiaridade que é o seguinte: mesmo os povos mais agricultores, esses Kayapó que têm 56 variedades de batata, eles têm estações do ano em que eles vão para o mato, vão para a floresta, deixam as aldeias. Né? E isso é muito comum nos povos indígenas. Ou seja, são capazes de viver, né, da agricultura e conhecerem, no entanto, os recursos da mata. Né? Finalmente, eu vou acabar só dizendo o seguinte: já que vocês estão no mestrado que fala de territorialidade, uma das coisas que tem agora surgido como evidência, a partir de vários exemplos, e o que eu ouvi ontem lá em Pernambuco, acho que confirma essa peculiaridade, que é o seguinte: primeiro, onde foi mais bem descrito foi entre os Wayampi do Amapá. É o povo tupi, ele fala tupi, né? Língua tupi. Os Wayampi, quando falam para eles, vocês vivem lá na floresta, eles falam: não, a gente não vive na floresta, a gente vive nas nossas aldeias. Na floresta vivem outros seres. Né? E a grande diferença é o seguinte: é que os Wayampi consideram que eles têm direitos sobre essas terras, mas que todos os outros habitantes dessas terras também têm direitos. Né? Que eles não são os únicos e não são coloniais no sentido de achar que o homem, que todo o resto da natureza, né, é feita para servir o homem, que todos os outros bichos são feitos para servir o homem, que é uma coisa que a Bíblia, de certa forma, nos ensina, né? Que o homem é o rei da natureza. Né? Os povos indígenas, primeiro, quando a gente fala para eles, eu já ouvi isso, né?
comitiva, 2 senhoras, assim, chegaram para 2 indígenas amazônicos e disseram: cuidem bem da natureza, hein? E é ridículo. Ridículo. Porque os povos indígenas que foram estudados, eles não fazem distinção entre humanidade e natureza. A humanidade faz parte daquele conjunto, certo? E tem direitos, mas não são os direitos... Porque o que é o colonialismo? É achar que um grupo, né? A agenda de um grupo, o interesse de um grupo é preponderante sobre a agenda e os interesses de todos os outros que estão ali, né? Isso é colonialismo. É, né, uma agenda particular, né, a ser a única que vai ser implementada. E isso não é o caso. Por exemplo, o Goiânia está muito bem documentado, e o que a gente ouviu ontem, por exemplo, sobre a importância do Jara e das outras. Jaçucá, e não só, e dos vários donos, né, dos vários domínios que estão ali também, né, e que têm direitos também, né, que não são os únicos, não são os humanos os únicos a terem direitos ali. Então, há uma forma de convívio nesses territórios que é o que justamente permite essa preservação da biodiversidade. Não é que o índio não caça, claro que caça, mas ele sabe que existem limites ao que pode caçar, né? Os donos regulamentam isso. Ou seja, a anta também tem direitos, né? A cutia tem direitos. E até hoje em dia, né, na Nova Zelândia, se declarou que o rio tinha direitos. Né? Então, acho que isso é uma concepção extremamente importante, totalmente alternativa, né, do que nós conhecemos. Nós conhecemos nessa tradição, que é uma tradição bíblica, né? Não tem dúvida. E que esses povos indígenas põem em causa, né? Eles contestam, digamos assim, esse modo colonialista dos humanos, que eventualmente está dando nesse antropoceno que está todo mundo, né, lamentando, né, esse modo colonialista de lidar com o que nós, e não eles, chamamos de natureza. É isso. Muito bem. Agora nós temos ainda, obrigado, professora Manuela, nós temos meia hora, e aí então nós vamos fazer o seguinte, a gente vai pedir para as pessoas virem até aqui ao microfone, e a cada 3 pessoas, a cada 3 intervenções, a professora Manuela faz as respostas e a gente vai indo até as 11h30. Eu só vou pedir para as pessoas que a gente pudesse ficar aqui no ambiente. Eu sei que muita gente está saindo para almoçar, outros, né, enfim. Então que a gente ficasse na medida do possível até as 11h30, tá bom? Antes de abrir a palavra, professora Manuela, eu reputo da maior importância aqui para o nosso programa Sua Fala, e aí eu gostaria de só chamar a atenção para um elemento muito importante para nós, né, que nós estamos também lá no Panamizinho, com relação ao pragmatismo mesmo, né, que então a gente não precisa ter essa vergonha de na academia sermos pragmáticos, né, em função, seja acadêmica, social, enfim. E aí eu gostaria de salientar na sua fala os motivos de pesquisa que traz aqui para nós e para esse nosso novo programa, né, dentro dessa perspectiva mesmo do pragmatismo e não da construção, da elaboração de saberes meramente contemplativos, né? Então, nesses motivos de pesquisa que traz aqui para nós, mostra efetivamente que os povos indígenas e os povos camponeses, para além de simplesmente serem estudados, quando nós pensamos
nessas pessoas dentro da academia, dentro do programa de pós-graduação, nós estamos pensando também na instrumentalização dessas pessoas para garantir a vida, né? Para garantir a vida, para garantir a biodiversidade, para garantir efetivamente um mundo múltiplo, um mundo diverso. O que vai efetivamente contrário ao que a academia historicamente tem feito, que é homogeneizar, né? Então me parece que esse pragmatismo do conhecimento, né? E aí pensando na pertinência acadêmica, social, econômica, cultural, enfim,